Quando tudo é urgente, nada é urgente. Eu sei que essa frase parece bem óbvia até, mas muita gente tem dificuldade de categorizar. E aqui quando eu tô falando de urgência, eu não tô só falando de trabalho, tá? De tarefas que a gente precisa categorizar por prioridades, enfim. Eu tô falando de absolutamente tudo na nossa vida, tudo que a gente precisa fazer, tudo que uma pessoa, um adulto funcional faz. Tá. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha de casa, a gente precisa lavar roupa, lavar louça e conciliar com o nosso trabalho dentro da nossa casa. Correto? Fora as outras coisas, né, que a gente precisa resolver na rua, uma academia, um médico, enfim, quem tem filho tem que buscar a criança na escola, coisas da rotina de qualquer adulto. E aí que entra onde a gente se enrola muitas vezes. E eu me incluo, tá, gente? Porque eu tenho uma certa dificuldade de priorizar mesmo as coisas, no sentido de, se surge uma demanda que não estava ali planejada dentro da minha ordem de prioridades, eu muitas vezes passo na frente. Porque, eu faço isso aqui rapidinho. Rapidinho eu resolvo isso aqui. E aí eu paro tudo que eu tava fazendo pra fazer aquilo. E aí quando eu vi, às vezes eu até faço rápido, ou às vezes eu demoro um pouco mais do que eu achei que fosse demorar. E quando eu vi, o tempo que eu gastei fazendo aquela demanda que às vezes nem era tão urgente assim. E aí quando eu dou conta, eu perdi tempo, né, fazendo uma demanda que às vezes nem era tão urgente assim, ao invés de fazer aquilo que de fato era urgente, aquilo que de fato eu tinha que ter feito. E eu, pelo menos, eu comecei a viver isso ainda quando eu era CLT, quando eu trabalhava, enfim, em empresa e tudo mais. Sabe aquele chefe que chega e fala pra você: Olha, eu tenho esse tanto de prioridade aqui pra hoje. Então, calma, calma, porque assim, prioridade é uma só, pelo menos uma por vez. A gente pode ter 3 urgências, mas 3 prioridades a gente não tem. Dentro das 3 urgências, a gente precisa ter uma prioridade de cada vez. Então a gente ranqueia. E como eu fui moldada nesse ritmo mais frenético, vamos dizer assim, de trabalho, né, enfim, de rotina, com relação a trabalho, eu tenho esses traços tóxicos ainda hoje, mesmo não tendo chefe, hoje mesmo eu sendo minha própria chefe, acho que até piora, tá? Porque eu acabo me cobrando muito mais, enfim. E aí a gente quer priorizar tudo, só que não é por aí que a banda toca, tá? Então a gente tem que sempre pensar no seguinte: se tudo é prioridade, nada é prioridade. Já começa por aí. Então, o que que a gente tem que fazer? Analisar nossa rotina. Eu acordo, levo meu filho na escola, depois eu vou pra academia, depois eu volto, tomo café da manhã e depois eu vou começar a trabalhar. Então, qual que é a minha ordem de prioridade? Hoje, a minha saúde, o meu bem-estar, ele é uma prioridade acima do trabalho. Então, eu começo já o dia indo para a academia. Ponto, acabou, tá? Salvo em raras exceções, enfim, que, né, às vezes a gente precisa conciliar os horários, a rotina, e aí eu não vou, mas via de regra, à academia no início do dia. Só começo meu dia depois da academia. Então, sim, é uma prioridade. E aí de trabalho? Aí a gente tem que categorizar. Dentro das urgências, qual é a ordem de prioridade? E aí, eu vou trazer um outro ponto, além disso de organização, de questão de prioridade. A gente, às vezes, tem mania de achar que tudo é pra ontem. Ou, além disso, de achar que tudo é pra ontem. Sabe o que que a gente faz? E aqui eu falo por mim, tá? Sabe aquela história de deixa eu adiantar isso aqui? E isso aí, na verdade, só tá se enganando, tá? Porque o que que acontece na prática? A gente fica querendo adiantar tarefas, coisas que era pra gente fazer, sei lá, amanhã, depois de amanhã, hoje. E aí o tempo livre, um tempo de descanso, um tempo com a nossa família, um tempo fazer nada que a gente deveria ter hoje, a gente não tem porque a gente quer adiantar o amanhã, depois de amanhã. E isso é tão perigoso, gente. É um sinal tipo, oi, burnoutinho, tudo bom? A gente precisa muito. E aqui falando com pessoas que têm esse traço tóxico de ser workaholic, a gente precisa mediar isso, sabe? Porque hoje eu posso dizer, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto do meu trabalho. Eu gosto de me sentir útil, sabe? Para os meus clientes, enfim, eu gosto. Por mais que muitas vezes eu falo assim, gente, quando é que eu vou me aposentar? Nunca, talvez, não sei, mas eu gosto do que eu faço, sabe?
A gente cansa, é cansativo e tal, mas às vezes a gente se cansa por culpa nossa mesmo, porque a gente não sabe priorizar a nossa rotina, as nossas tarefas, as nossas obrigações. E a gente vive num ciclo de cansaço por culpa nossa mesmo, por conta dessa falta de percepção. É autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é tudo na vida, tá? Já vou te avisando. Se você não se observa, se você não se percebe, se você não se conhece, sugiro que você comece a fazer isso agora, porque você vai perceber que isso vai mudar a sua vida. Você vai parar, começar aos poucos, claro, né? Você vai começar aos poucos a parar de se comparar, de comparar a sua vida com a do coleguinha fulano de tal que tem uma vida completamente diferente da sua, que mostra uma vida incrível na internet e que a gente sabe que não é bem assim que a banda toca, né? Que a internet, Instagram, rede social é um recorte do recorte do recorte. A gente mostra o que convém e não os BOs da vida. Então, caso você esteja passando por um momento assim, né, de cansaço, né, físico, um cansaço mental, sobretudo, e não saiba muito bem o que está fazendo de errado, eu te convido a olhar para essa rotina, a olhar para o que você está realmente priorizando. Se o que você está priorizando faz sentido ser uma prioridade mesmo. E outra, se você não está querendo priorizar coisa demais do que deveria. Mas se você me conta, tá priorizando coisa errada ou não?